Bom, pessoal, então dando continuidade, na última aí a gente começou a falar um pouco sobre variáveis, né? A gente terminou sobre os tipos de dados, né? É, Aí eu só quero ressaltar alguns pontos aqui, né? Que esses tipos de dados são tipos de dados de qualquer programação, tá? Eu não estava falando de nenhuma linguagem específica, tá? Eu utilizei algumas linguagens na última aula apenas para servir como exemplo, né? Mas se você pegar qualquer linguagem, tá? De back-end, de front também, é, algumas, você vai notar que esses dados eles existem em todas elas, tá? Então é C, é PHP, é Ruby, pô, JavaScript, assim, é um conceito de programação, tá? Não estou ensinando uma linguagem específica, não, tá bom? Eventualmente eu vou ensinar algumas linguagens específicas, mas agora é conceitos de programação em geral, tá? É, bom, só queria deixar isso claro. Sobre esse programa que eu estou utilizando, acho que muita gente deve conhecer, que é o VS Code, né? Visual Studio Code, tá? Você precisa dele para programar? Não, tá? Isso aqui é texto, tá? Texto como eu posso escrever no bloco de notas, tá? É a mesma coisa, é texto, texto. A diferença é que o Visual Studio Code é um lugar bom para você escrever código. Então, por exemplo, você vai escrever uma redação, você vai escrever no bloco de notas ou vai escrever no Word? Né? Vai escrever no Word. Né? Pode escrever uma redação no bloco de notas? Pode, mas não vale tanto a pena. Né? Agora, escrever código vale a pena no bloco de notas? Pô, tem maluco que faz isso, né? Mas é bem mais fácil você utilizar um programa para isso, né? Tem muita gente que utiliza também o próprio console, né? O próprio terminal para poder programar também. E isso é normal, tá? Mas enfim, não é o foco de hoje. Eu só quero dizer que isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um bloco de notas, pode ser o que você quiser, pode ser o terminal, enfim. Bom, então hoje eu quero falar um pouco sobre condições, tá? E com condições é o if mesmo, tá? Só que assim, if é muito fácil de entender, né? É se. Se uma coisa, se não, né? E deve acontecer A ou B, né? Então não é muito difícil de entender. Agora, o que pode ser um pouco difícil, mas isso daí é com a prática, tá? É o que está dentro do if, né? Então, if alguma coisa, aí acontece ABC, é, enfim, vamos colocar aqui end if, tá bom? Então vamos finalizar o if, tá? End if. É, então, isso aqui não é difícil de entender, né? Não é difícil. Você coloca uma condição, se essa condição for satisfeita, vai acontecer o ABC. Se não, não vai acontecer nada, né? Você também pode colocar aqui um else, né? Aí vai acontecer então, se essa condição for satisfeita, vai acontecer ABC. Se ela não acontecer, né? Se ela não for satisfeita essa condição, então vai acontecer D e F. E aí vai acabar o código, né? Na verdade vai acabar aquele campo, né? Aquele campo de lógica, digamos assim, né? Aquela regra de negócio. E aí depois o código vai continuar sendo lido, né? Então aqui aconteceria, por exemplo, o XYZ ele ocorre independente se essa condição é satisfeita ou não, né? Porque esse bloco aqui já foi terminado. O XYZ ele ocorre depois dessa condição, né? Então ele é independente de satisfazer ou não essa condição, tá? E isso daqui, mais uma vez, só ressaltando, serve para qualquer linguagem, tá? Python, C++, PHP, por aí vai, JavaScript. Bom, então o que eu estava querendo dizer? Eu disse assim que o difícil são esses três pontinhos aqui, né? É, Porque entender isso daqui, eu acho que vocês já entenderam, não é? Realmente não é difícil de compreender. Agora, talvez escrever, né, o que está aqui, escrever o que está aqui, escrever o que está aqui, escrever o que está aqui, e principalmente
saber montar isso daqui é que pode ser um pouco difícil, né? Então, vamos para um exemplo prático aqui, tá? Então vamos lá. Eu estou fazendo um software, né, de caixa eletrônico de caixa eletrônico, tá? Aí, quando eu coloco o dinheiro lá, vamos dizer que foi montante, tá bom? Então, montante é uma variável, né? E essa variável, ela armazena a quantidade de dinheiro que eu recebi do meu cliente, tá? A variável valor, ela armazena o valor da soma dos produtos, né, que esse cliente colocou lá e, enfim, tá bom? É a soma de tudo, tá? Então, exemplo, o montante é R$ 50, ele me deu uma nota de 50, tá? Só que ele comprou lá um pacote de arroz que tá R$ 20, né? Então, ok, então o montante aqui seria 50, né? E o valor aqui seria 20, né? Só que o que acontece? Eu não vou colocar os valores aqui porque esses valores são dinâmicos, né? Se eu defino aqui que ele é 50 para sempre. Mas na verdade ele é dinâmico, né? Ou seja, o valor que o usuário colocar lá é o valor do montante, tá? Então tem o montante, tem o valor. E daí o meu software ele tem que responder para o caixa, né, para a pessoa que está trabalhando lá no caixa, ou pensa, por exemplo, que é um... vamos pensar nesse exemplo mais simples. Então o caixa está trabalhando e daí ele vai... esse software tem que dizer o valor do troco, tá? Então, olha só. Antes de escrever, vamos pensar. Como eu vou calcular o troco, né? Bom, você deve estar falando assim, muito simples. É só você pegar o montante e subtrair pelo valor. Muito simples. Calma. E se o montante for igual ao valor? Aí você vai dar algum troco? Ah, sim, eu vou dar um troco. Troco zero. Não, você não vai dar nenhum troco. Tá? E se o montante, por acaso, for menor do que o valor? Você vai dar algum troco? Não, também não, né? Então, como que eu vou definir isso em código, né? Então, primeiro eu tenho que checar se o montante é maior que o valor. Se o montante for maior que o valor, aí eu vou fazer a subtração e vou falar, olha só, o troco é esse daqui, né? Se eu ver que o montante é igual ao valor, eu falo, não preciso de troco. E se o montante for menor que o valor, eu vou falar assim, o cliente está devendo dinheiro aí, né? Está devendo um X, tá? Então vamos fazer esse software. Aí como é que eu vou fazer? Não estou escrevendo nenhum código, nenhuma linguagem, tá, pessoal? Isso aqui é conceito geral de programação. Isso aqui você vai poder escrever em Python, em C, no que você quiser, tá? Então vamos lá. Então, qual foi a primeira condição? Se o montante for maior do que o valor. Então vamos lá. If montante for maior que valor, então vai acontecer o quê? O troco, né, vai ser igual a montante menos valor. Fechou? Ok. E agora, como é que eu escrevo o restante, né? Então agora eu preciso lidar com a situação do montante ser igual ao valor. Aí você vai fazer o quê? Você, a princípio, se você só sabe o que eu ensinei até agora, você deve estar pensando, olha, ele pode fazer um if, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode estar pensando, será que não é um else? Né? Porque o else, ele é se não, certo? Porque se não for isso, então pode ser que o montante seja igual ao valor, né? Só que qual é o problema? O else aqui, qual que é a lógica contrária de montante maior que o valor? Montante menor ou igual a valor, né? Então aqui, tá? É só para vocês entenderem. Aqui a gente está lidando com a possibilidade do montante ser igual, menor ou igual ao valor, né? Então aí aconteceria isso daqui, né? Vou colocar um end if aqui, né?
Então, só que o que acontece? Eu quero lidar com essas duas situações de maneira separada. Eu quero saber, primeiro, se o montante é igual ao valor, e eu quero saber se o montante é menor que o valor, né? E daí você fala, então, em vez de else, coloca if e coloca assim, ó, igual a valor, né? Aí, tá, eu vou utilizar igual aqui, tá bom? É que depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos pensar dessa forma. Então, se o montante for igual ao valor, aí eu vou falar, não precisa de troco, tá? E, por fim, vocês devem estar pensando, bom, a última condição que falta é montante menor do que valor, né? E daí fala, o cliente está devendo, e daí você coloca aqui, por exemplo, valor menos montante, né? Que seria o valor do produto, né? A soma do valores dos produtos menos o que ele pagou, né? Ou seja, o produto custa 20, mas o cliente pagou 5, então o cliente está devendo 15 reais, né? E daí aqui em if, para tipo, a gente encerrar esse bloco de ifs, né? Aí, assim, seguindo essa lógica, a gente teria que colocar um end if em cada um desses aqui, né? Então, se o montante for maior que o valor, acontece isso. Se o montante for igual ao valor, acontece isso e acaba. Se o montante for menor que o valor, acontece isso e acaba, né? Só que assim, existe uma maneira muito melhor, tá, de trabalhar com isso, que é o seguinte. Eu ensinei o if, tá? E eu ensinei o else também, né? Que é o que? O else é quando é contrário. Contrário, exatamente o contrário. Ou seja, qual que é o contrário de montante maior ou igual a valor? Perdão, qual que é o contrário de montante maior que valor? É montante menor ou igual a valor. Esse é o contrário absoluto, né, dessa lógica daqui, né? E foi por isso que eu optei por utilizar dois ifs ao invés de um else, né? Então, qual que é aquela opção melhor ainda que eu tinha mencionado, tá? Então, na verdade, tudo isso daqui vai fazer parte de um bloco só, tá? E aí eu vou utilizar um operador que existe, eu acho que em quase todas as linguagens, que é o else if, tá? Então, o else if, ele significa o quê? Ele fala, se não for isso e for isso, aí acontece isso, tá? Então, o else if é basicamente, se não é isso daqui, mais uma vez, tá? Se não for isso daqui, mas não só, não para por E. Se não for isso e for isso daqui, né? Ou seja, se essa não for satisfeita e, além disso, essa daqui for satisfeita, aí isso daqui deve acontecer. Tá? E aqui esse else if, ele está falando o quê? Se nem esse foi satisfeito e esse daqui foi satisfeito, tá? Então isso daqui deve acontecer, tá? Então o else if, ele nega todos que estão atrás dele e pergunta se esse daqui é satisfeito, tá? Mas daí você fala, pô, mas não é a mesma coisa? Pô, você está fazendo o if aqui para as três coisas do mesmo jeito. A diferença é que você colocou um else ali, né? E qual que é o benefício de você colocar um else se o número de ifs é a mesma coisa, né? Então, na verdade, isso faz uma diferença tremenda, tá? Pro programa. Por quê? Pra gente pode até parecer meio, pô, parece que está fazendo a mesma coisa, mas para o programa está fazendo uma coisa muito diferente, tá? Por quê? Ó, deixa eu fazer isso aqui. Ó, antes estava assim, né? Então, agora eu vou fingir que eu sou um CPU, tá? Então vamos lá. Montante foi definido, valor foi definido, seja lá qual for o valor. Aí, vamos supor aqui, tá? Para esse exemplo, que o montante ele é 30 e o valor ele é 40, tá bom?
Então, olha só. Não, perdão. Vamos usar assim. Ó. Pronto. Perdão, 50. Pronto, agora sim. Então, montante é 50, valor é 40, tá? Para esse exemplo específico. Lembra que essas variáveis são dinâmicas, tá? Então, vamos lá. Ó, eu sou o CPU, tá? Então, montante foi definido, valor foi definido. O programa sempre é lido de cima para baixo, tá? Raras são as exceções que não obedecem isso. Então, vamos lá. Ó, tá lá no meu cursor, tá vendo? Então, ok, aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, e aí eu chego no if. Aí o CPU vai fazer o seguinte, ele vai colocar aqui, montante 50, valor 40. 50 é maior do que 40? Né? 50 é maior do que 40? Sim. Então o CPU pensou. Ele falou, sim, isso é verdadeiro. Tá. Então, se isso for verdadeiro, vai acontecer esse bloco daqui. Aí acontece, então, troco igual a montante menos valor. Então, ele cria uma nova variável, aí ele pega o valor do montante e subtrai pelo valor, né, com operações binárias, etc. Fechou. Beleza. End if. Acabou o bloco. Legal. Sou CPU, eu vou continuar lendo o código. If montante igual ao valor. Então ele vai pegar 50 é igual a 40. Aí ele vai falar, bom, 50 é igual a 40, deixa eu checar aqui. Não, não é igual a 40. Então ele vai pular essas linhas de código, tá? Ele vai pular, porque isso daqui é falso. Isso aqui não, essa condição não está sendo satisfeita, tá? Então ele vai pular essa quantidade de linhas. Aí ele vai continuar lendo. Aí ele está aqui, ó, if montante menor que valor. 50 é menor do que 40, o CPU vai pensar, 50 é menor do que 40? Pra gente é óbvio, né? Mas, tipo assim, a gente precisa pensar para ver se 50 é menor do que 40. E o CPU mais ainda, né? Então, o CPU fala, 50 é menor do que 40, deixa eu pensar aqui. Não, 50 não é menor do que 40. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pular todas essas linhas de código aqui e vai continuar lendo o código e aqui termina o código. Tá bom? Aqui tem outras coisas que não estão escritas, tudo bem? Então, você viu que o CPU pensou bastante, né? Agora, você não pensa que, poxa, se ele satisfez essa condição aqui, ele não poderia simplesmente ignorar todas as outras? Né? Sim, exatamente. E é isso que esse código faz, tá? Então, ele verifica, então agora eu vou fazer de novo, tá? Mesmo exemplo. Então, eu sou um CPU. Então, criei uma variável, coloquei ela igual a 50. Criei outra variável, coloquei ela igual a 40. Até agora tá igual. Desci, cheguei aqui. Aí ele fala assim, montante maior que valor. Então, ele pensa, 50 maior do que 40? Aí ele fala, sim, 50 maior do que 40. Então, eu vou executar tudo que está dentro deste bloco. Ok? Deste bloco. Então ele coloca, ele cria uma variável chamada troco, fala que troco é igual a montante menos valor, que é 50 menos 40, ele faz essa operação e beleza. E daí ele vai seguir. Aí ele vai ver esse else aqui, ele vai falar, opa, não vou entrar aqui. Else. Else é o quê? Se isso daqui não for satisfeito. Isso foi satisfeito. Então, ele viu esse else, ele nem pensa, ele vê o else, ele vai embora. Entendeu? Então, ele viu esse else, ele foi embora. Ele viu esse else, ele foi embora. Ele viu o end if, acabou. Então, o que acontece? Ele não teve que pensar se montante é igual a valor. Ele não teve que pensar se montante é menor do que valor. Entendeu? Ele viu o else, ele foi embora. Tá? Então, essa diferença é absurda. Tá? Para um programa como esse que eu estou falando aqui, realmente não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque o tempo em que o CPU gasta para pensar se montante é maior do que valor é microsegundos, né? Ou até nanosegundos. Eu acho que não chega a ser nano, mas enfim, é ridículo, é muito, muito, muito baixo esse tempo, né? Então, nesse programa aqui não faz diferença nenhuma, mas em programas de porte muito grande, né, e que, enfim, por exemplo, ferramentas gráficas que trabalham com loop, etc., jogos, por aí vai, isso faz uma tremenda diferença. Por quê? Porque esse tipo de coisa aqui, se acontece, por exemplo, na hora que alguém
clica W para andar para frente, imagina, o CPU vai estar pensando 3 vezes mais do que ele deveria estar pensando, né? E se ele pensa 3 vezes mais, o que acontece quando você pensa 3 vezes mais? Você demora 3 vezes mais do que você demoraria para fazer uma tarefa simples, entendeu? Então isso é uma diferença tremenda, tá? Então o else, ele é muito recomendado. E eu não vou parar por aqui, tem como melhorar ainda mais esse código, tá? Como? Então pensa um pouquinho, olha para ele, veja se você consegue chegar numa resposta. Eu já ensinei. Então, agora a resposta. Olha só, tem uma forma aqui que você pode melhorar ainda mais esse código, tá? Então, o montante 50 e valor 40, eu vou mostrar na prática, tá? Montante 50, valor 40, ele foi o exemplo que eu já mostrei. Agora eu vou mostrar sendo 40 e 40, tá bom? Então, olha só. Ele vai pensar, montante é maior que o valor? Não, não é. Aí ele vai pular isso daqui e vai para a próxima linha, né? Por que ele vai para a próxima linha? Porque é else, né? Else significa não satisfez essa condição aqui, né? Ele não satisfez? Ele não satisfez, então ele vem para cá, tá? Então agora ele vai ver. Montante é igual a valor? 40 é igual a 40? Aí ele pensa, sim. Então legal. Então ele vai responder isso daqui, né? Aí ele vai ver o else. Opa, vou pular. Por quê? Porque isso daqui foi satisfeito. E o else é para quando a condição anterior, ou todas as outras anteriores, não foram satisfeitas. Então, ele vai pular, ele vai ver o else e vai pular. Chegar no indif já era e vai continuar o código. Legal. Ok, então até aqui está tudo bem, tá bom? Agora vamos utilizar esse exemplo daqui. Montante é 30 e o valor é 40, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Montante é 30 e o valor é igual a 40. Então, olha só. Esse daqui é o exemplo mais lento, tá? Olha só. Porque ele vai pensar aqui. Ele vai falar, montante maior que o valor? Não. Aí ele vai pular. Aí ele vai ver o else e ele vai falar, a condição anterior foi satisfeita? Não foi satisfeita. Então eu vou ler isso daqui. Aí ele vai ver, montante é igual a valor? Não, não é igual a valor. Beleza. Então vai pular essa linha de código de novo. Vai chegar no else. E ele vai falar assim, essa condição e essa condição aqui, quer dizer, alguma das condições anteriores foi satisfeita? Não, nenhuma das anteriores foi satisfeita. Então, eu vou ler isso daqui, né? Aí ele fala aqui, montante é menor do que valor? Né? Montante é menor que valor? Aí ele fala, 30 é menor que 40? Sim, 30 é menor que 40. Aí, ele vai executar isso daqui, tá? Então, olha só, vou resumir para vocês aqui, ó. Então, quando o montante era 50 e o valor era 40, então vamos lá, montante maior do que valor. O CPU pensou uma única vez, né? O CPU ele chegou aqui, ele pensou, executou e depois ele pulou e pulou, certo? Quando o montante foi igual ao valor, o CPU pensou aqui, aí ele viu o else, aí ele falou, opa, não é, que o montante é igual ao valor. Aí ele viu esse else e ele falou, ok, eu vou ler isso daqui. Aí o CPU pensou 2 vezes, né? Porque daí quando ele chegou aqui, ele viu esse else aqui, ele não pensou nisso aqui. Ele não pensou, porque isso aqui foi satisfeito. Se isso aqui foi satisfeito, eu vou pular, eu vou ver o else e eu vou embora, né? Então, quando o montante foi igual ao valor, ele pensou 2 vezes. E quando o montante foi menor do que o valor, o CPU pensou 3 vezes, né? Então, ele pensou aqui. Ah, o montante é maior que o valor? Não. Aí ele viu o else e ele falou, montante é igual a valor? Não, não é. Então ele foi para o próximo else e ele falou, montante é menor do que o valor? Então ele pensou pela 3ª vez, né? E daí executou finalmente, né? Então, beleza. E aí, cara, onde é que dá para melhorar esse código aqui que eu não estou enxergando até agora? Dá para melhorar o código nessa terceira etapa daqui. Como? Ao invés do CPU pensar 3 vezes, tem como ele pensar só 2 vezes, tá? E como que é? É só você literalmente apagar isso daqui, tá? Então, por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque olha só,
O montante é maior que o valor? Ok. Então olha só, o montante ele pode ser, vamos pensar aqui numa linha, tá bom? Então vamos pensar que o valor ele está aqui nesse asterisco, tá bom? O montante ele pode ser menor para cá, para a esquerda, né? Então ele pode estar para cá, né? Ele pode estar para a direita, ou seja, maior do que o valor, né? Vou escrever aqui valor. Ou ele pode ser o próprio valor, né? Então ou ele está antes, ou ele está no valor, ou ele está depois do valor, certo? Então aqui eu estou lidando com a situação dele ser maior. Aqui eu estou lidando com a situação dele ser igual. Aqui eu estou lidando com a situação dele não ser nem maior nem igual, porque isso aqui é um else. Ou seja, eu estou falando assim, as condições anteriores elas não foram satisfeitas. Meu, o que é que não satisfaz ser maior nem igual? Só pode ser menor. Entendeu? Porque se fosse menor, ele não ia parar aqui e não ia parar aqui. Ele vai ter que chegar aqui. Entendeu? Se ele for maior, ele vai parar aqui. Se ele for igual, ele vai parar aqui. Entendeu? Se ele não for nem maior nem igual, ele vai parar aqui. E o que é? Nem é maior e nem é igual. É menor. Tá? Então, dessa forma a gente pode melhorar o código. Tá? É uma melhoria pequena, porque se você for ver, é uma melhoria só para esse caso, em que o montante é menor do que o valor, né? Porque os outros aqui nem sentiram essa diferença, mas é uma melhoria do código, tá? E, enfim, é uma melhoria que sempre vale a pena estar de olho. E para quem programa todo dia, na verdade, é uma coisa bem óbvia, né? Dá para enxergar bastante, porque a gente trabalha muito com if, else, né? Então, enfim, isso aí também a pessoa vai aprendendo com a prática, tá? Então é que nem matemática, tá? Você aprendeu Bhaskara, às vezes você não consegue aplicar no mesmo dia, mas se você fazendo todos os dias, etc., né, com aulas e tentando aplicar aquilo, aí você pega o jeito, né, e você vê rapidinho, tá bom? Então, programar, tá, pessoal, não é assistir aula, tá? Ninguém aprende assistindo aula, tá? A aula nos dá teoria, né? Nos dá como fazer, etc. Mas aprender é fazendo, tá? Aí você fala, pô, mas não dá pra fazer nada. Eu não tô ensinando nenhuma linguagem nem nada, né? E realmente, por enquanto eu não quero que vocês apliquem nada, porque eu não estou ensinando a aplicar nada aqui. Aqui eu estou ensinando a teoria, tá? Se vocês quiserem, dá para brincar com alguma coisa assim, de montante, valor. Aí vocês pensam em algum exemplo, né? Então, por exemplo, coloca outros números, né? Pensa que você, sei lá, está fazendo um software de balança, então, por exemplo, né? Então, se a ração for passar de 1 quilo, tem que aplicar um desconto. Se for 1 quilo ou menos, aí é o preço total. Tenta fazer isso daí, tá? Dessa forma aqui que eu mencionei, tá? Mais uma vez, isso aqui não é nenhuma linguagem específica, tá? Eu já cansei de falar isso, porque isso aqui são conceitos gerais de programação, você vai poder aplicar isso em qualquer outra linguagem, tá bom? Bom, espero que tenha ficado clara aí essa aula, e qualquer dúvida, por favor, pode escrever nos comentários que eu vou tentar ajudar, tá bom? Obrigado, pessoal, até. Tchau, tchau.